Fala galera, tudo bem? Professor Luiz Henrique Bercê, professor de Física. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? Estamos falando de dinâmica. Já gravamos a aula 1, onde falamos lá de alguns conceitos, de algumas forças, né? De força resultante. E hoje nós vamos gravar a aula 2, vamos falar sobre a primeira lei de Newton, tá? Nós temos 3 leis, né? A primeira lei é o princípio da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes a aceleração, e a terceira lei é o princípio da ação e reação. Então hoje vamos falar do princípio da inércia, tá? O que vem dizer esse princípio da inércia? Em linhas gerais, ele diz assim: um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. Um corpo parado tem a tendência de permanecer parado. Um corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força venha e haja sobre esses corpos nessas situações, tá? Então, aqui eu separei em 2 partes esse princípio da inércia. A primeira parte diz o seguinte: ó, um corpo em repouso sob a ação de forças cuja resultante é nula, força resultante igual a zero, tem a tendência de permanecer em repouso, velocidade zero, tá? Tem a tendência de permanecer parado, tá? Isso aqui, força resultante igual a zero e velocidade igual a zero, corpo em repouso, é a definição do que nós chamamos de equilíbrio estático. Todo corpo que estiver em equilíbrio estático, ele tem a resultante das forças que atuam nele igual a zero e a velocidade dele é nula. Esse corpo está em repouso, tá? E nós temos aqui um exemplo da aplicação, né, do corpo que está parado, né? Então, vamos imaginar 2 pessoas dentro de um vagão de trem. O vagão está parado, de repente o vagão começa a entrar em movimento, né? O trem começa a andar. O que acontece com a gente que está lá em pé, né? Principalmente em pé, a gente sente bastante esse efeito da inércia, né? A tendência do nosso corpo era continuar parado, né? Então a gente sente como se estivesse sendo lançado para trás. A gente não está sendo lançado. É o corpo que quer permanecer em repouso, né? Algumas pessoas às vezes até se acidentam numa situação igual a essa. Quando o corpo já está em movimento e o trem vai frear, por exemplo, a gente também sente essa mesma situação, né? O corpo estava em movimento, né? Que é a segunda parte do que a gente vai ver aqui, e ele queria continuar em movimento, né? Então nós temos aqui a segunda parte da primeira lei, que fala que um corpo em movimento, sob a ação de forças cuja resultante é nula, força resultante igual a zero, tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Aqui também é uma definição, né, do que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Quando o corpo tem a resultante das forças igual a zero e ele tem velocidade constante, ele está em movimento retilíneo uniforme, nós dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico com velocidade constante. Equilíbrio estático, velocidade igual a zero, parado. Ok? Nós temos aqui, ó, uma outra situação, ó. Um ônibus, um carro, né, que vai em linha reta, numa rodovia, e de repente ele precisa fazer uma curva. Como é que nós que estamos dentro sentimos na hora de fazer essa curva, né? Dependendo da velocidade com que a gente faz essa curva, a gente sente bastante que o nosso corpo queria continuar nessa trajetória retilínea, tá? Então é mais uma demonstração aí do princípio da inércia, tudo bem? Bom, o quanto é, né, essa inércia em termos de medida, como é que a gente pode quantificar isso aí, né? Então a gente fala que a medida da inércia é a massa do corpo, né? Ou a massa do corpo é a medida numérica da inércia. Quanto maior for a massa, mais difícil de você trabalhar a questão da inércia. Você pega um corpo parado de 1 kg, para você colocar ele em movimento é fácil. Agora você pega um corpo de 50 kg, 100 kg, 200 kg, aí você tem dificuldade. Por quê? Porque a inércia dele, a medida da inércia dele é muito alta. Assim como para você parar também um corpo que está em movimento. Ok? Então a gente coloca que a medida numérica da inércia é a massa do corpo. Ok?
Há um tempo atrás, né, o uso do cinto de segurança nos automóveis passou a ser obrigatório, né, já há alguns anos. Né? Por que que isso foi feito? Era muito comum nos acidentes de carro, onde você tinha uma pancada muito forte, dos corpos das pessoas serem encontrados fora do carro. Porque tudo que está dentro do carro está em movimento em relação ao chão. Então vamos supor que um carro a 70 km por hora, 100 km por hora, de repente há uma colisão frontal, tudo que está dentro do carro quer continuar em movimento pelo princípio da inércia. Então, o cinto de segurança mantém o passageiro, o motorista, né, junto ao banco. Né? Então, a partir do momento que foi obrigatória a utilização do cinto de segurança, reduziu bastante o número de óbitos, o número de acidentes, onde as pessoas eram encontradas fora dos veículos em função do princípio da inércia. Ok? Espero que tenham gostado. Lembre-se, nunca desista dos seus sonhos, tá? Foco, né? Ação. Transforme o seu sonho em realidade através de pequenos passos. Se o seu sonho é muito grande, divide ele em partes menores e comece a trabalhar em cima disso. Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Estude e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço, Deus abençoe.